relato, vamos a mais um Refletindo com GRP. Aprendi que o tempo cura, que a mágoa passa, que a decepção não mata, que hoje é reflexo de ontem, que os verdadeiros amigos permanecem e que os falsos, graças a Deus, vão embora. Compreendi que as palavras têm força, que o olhar não mente, que viver é aprender com os erros. Aprendi que tudo depende da vontade, que o melhor é ser nós mesmos e que o segredo da vida é só viver. Hoje teremos um relato impressionante, onde a nossa escrita acabou concretizando a previsão da sua afinada vozinha paterna e caiu nas graças de um lobisomem. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Josefina Matos. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora, aconteceu comigo no ano de 1979, no interior do Mato Grosso do Sul. Na época do relato, eu estava com 17 anos de idade. E nessa época, me apaixonei por um rapaz muito bonito que morava nas proximidades da vila ao qual eu residia, em um sítio. Eu nasci na vila. Esse rapaz não tinha nascido nas redondezas, mas estava morando num sítio próximo. Ele era mais velho do que eu. Na época, ele estava com 20 anos de idade. E acredite, RP, foi amor à primeira vista. Num certo dia, eu estava indo na venda para comprar mantimentos para minha mãe. Parei para conversar com uma vendedora de doces, que inclusive me deu um pedacinho de doce de leite para que eu pudesse experimentar. Doce de leite que ela mesmo fabricava e colocava para vender. Quando eu me despedi da vendedora de doces e virei para ir para a vendinha, eu tombei com esse moço. Quando os nossos olhares se encontraram, santa mãe de Deus, foi como se o queijo e a goiabada tivessem se conhecido. Ficamos uns 5 minutos olhando um para a cara do outro, até que o tal moço disse para mim: "Você está bem, mocinha?" Eu, sem fôlego, falei: "Me perdoe, eu sou muito desastrada." Eu estava tão envolvida com o doce de leite que esqueci de olhar para frente antes de sair andando. Então, eu tentei me desculpar da melhor maneira possível. O moço disse para mim: "O nome é Alfredo. E o seu nome é?" GP, eu olhei para a cara do cabra e fiquei: "Meu nome é..." Meu Deus, eu esqueci meu próprio nome. Que vergonha! O moço abriu um sorriso para mim e a vendedora de doces disse para ele: "Ela se chama Josefina, mas todo mundo chama ela de Polaca, porque ela é muito branquinha." Eu, na hora, vermelha, feito um peru, olhei para o moço tão sem graça. Olhei para o moço e o moço, após sorrir para mim novamente, disse para a vendedora de doces: "Nossa, esses doces parecem estar suculentos. Embrulhe todos os docinhos que a senhora tem aí, porque eu vou comprar todos. Só que um desses doces a senhora vai me dar agora, porque eu quero experimentar. O resto a senhora vai entregar na casa da senhorita Josefina." Eu não sabia onde enfiava a cara, GRP. Que vergonha. Então eu virei para o moço e falei: "Ô, seu Alfredo, não precisa comprar todos os doces para mim, não. Eu agradeço ao senhor, mas não há necessidade." Ele olhou para mim com aquele olhar que futuramente eu ia descobrir que só ele possuía. Um olhar doce, porém penetrante. E disse: "Faço questão de comprar para você. Veja bem, você vai poder saborear os docinhos com a sua família e a vendedora de doces vai receber uma ajuda. O que você me diz?" Eu não sabia o que dizer
Eu já tinha visto muitos jovens na vila, mas ninguém mexeu comigo como aquele moço estava mexendo. Agradeci a ele pela gentileza, que pagou os doces à vista e disse para mim: foi um prazer esbarrar em você, senhorita Josefina. Eu espero que em breve eu possa revê-la. Quando o moço saiu, eu quase caí no chão. E a vendedora de doce, que se chamava Dona Márcia, disse para mim: meu Deus, que peixão que você pescou, hein? Misericórdia, que moço bonito da peste é esse, meu pai? Se eu fosse jovem, eu ia investir nele, viu? Mesmo o povo dizendo que a família dele vira bicho. Foi aí que eu falei para Dona Márcia: vira o quê? Dona Márcia continuou: você não sabe dos murmurinhos envolvendo a família desse moço? Eu falei para Dona Márcia: não. Que murmurinhos são esses? Dona Márcia me contou que algumas pessoas da vila diziam que a família do Alfredo virava bicho e afirmavam que eles eram lobisomens. A Dona Márcia disse que se isso era verdade ou não, ela não podia afirmar. E ainda por cima, falou para mim que o pai do Alfredo era tão bonito quanto o filho, muito educado, e para ela isso era conversa fiada de povo invejoso. Eu fiquei assustada, GRP. Será que isso poderia ser verdade? Isso ficou durante um bom tempo nos meus pensamentos. Quando eu cheguei em casa, Dona Márcia já tinha entregado os doces e a minha mãe estava furiosa, pois eu tinha, segundo ela, ganhado um agrado do lobisomem. A Dona Márcia contou para minha mãe quem era o cabra que tinha feito a gentileza para comigo. Eu disse para minha mãe que eu não tinha culpa nenhuma disso e que o moço foi muito gentil. Ela deveria ficar agradecida, pois agora teríamos muitos docinhos para comer. Minha mãe ficou calada e não gostou nada da história. E escutei minha mãe falando para o meu pai: não é possível que aquela maldita benzedeira tenha feito uma premonição correta. Então, meu pai disse para minha mãe: mulher, não diga isso da sua sogra. Você não está falando de qualquer benzendeira, você está falando da minha finada mãe. Respeite os mortos. Então minha mãe exclamou: respeitar uma louca que disse que a nossa filha ia se casar com um lobisomem? Você ficou maluco? Jamais eu vou permitir isso, jamais. Então meu pai falou: ela está crescendo, não vamos poder controlar o destino dela. Minha mãe nunca errou uma previsão. E ela fez essa previsão quando a polaca tinha só um mês de vida. E veja agora, ela completou 17 anos e hoje está se tornando uma mulher. Essa vendedora de doces disse que o rapaz virava bicho, segundo a língua do povo. Isso não pode ser coincidência. Minha mãe ficou furiosa, GRP, e disse que esse amor não iria vingar e que ela iria proibir isso, pois a filha dela não se casaria nunca com o lobisomem. Meu pai pediu para que minha mãe se acalmasse, porque senão eu poderia acordar e iria descobrir a previsão que a minha finada avózinha tinha feito para mim. Além do mais, ele disse para minha mãe que ela não era Deus e que somente Deus escrevia o nosso destino. Meu pai afirmou que queria ver eu feliz. Minha finada avó deixou bem claro, segundo meu pai estava falando para minha mãe, que esse lobisomem seria a alma gêmea minha, GRP, e que ambos iríamos nos amar e que esse amor seria inevitável. Minha mãe mandou meu pai calar a boca na hora e eu fiquei chocada, caladinha, com os meus pensamentos a mil. Seria o Alfredo realmente um lobisomem? Os dias foram passando e a minha mãe proibiu que eu saísse de casa. Ela tinha medo que eu visse o tal Alfredo lobisomem. Num certo dia, meu pai apareceu em casa com ninguém mais, ninguém menos que o Alfredo. Isso mesmo que você e seus inscritos estão ouvindo. Na inocência, claro, meu pai acabou levando o Alfredo para casa. Meu pai o chamava por Morales. Meu pai tinha comprado um porco bem grande e quem vender esse porco para o meu pai foi o senhor Morales. Como o senhor Morales tinha sido muito simpático e atencioso para com meu pai,
Meu pai o convidou para almoçar na nossa casa. Minha mãe, quando viu o tal Morales, ficou toda animada e disse para mim: Nossa, mas que moço bonito, hein? Eu nunca vi um moreno de olhos azuis tão lindo como esse. Esse sim, serviria para ser o seu marido. Eu, quando vi quem era o tal Morales, quase tive um infarto. Eu fiquei sem chão, pois quem estava ali, já RPB na minha frente, era o Alfredo. Meu Deus, se a minha mãe soubesse que o Morales era o Alfredo, suposto lobisomem, vixe Maria, era capaz de matar o Alfredo. Meu pai conheceu o Alfredo pelo sobrenome dele, por isso eles não se tocaram que o Morales era o Alfredo. Eu tentei agir com naturalidade. Alfredo almoçou na nossa casa e a minha mãe, toda animada, disse que ele precisava vir mais vezes na nossa casa e falou que ele poderia me levar para passear na beira do lago, se assim ele quisesse. Minha mãe, com todo o respeito do mundo, era uma mercenária. Só pensava em dinheiro. Percebeu que o Morales tinha dinheiro? Como ela mesmo disse para mim, GRP, eu tinha que investir no Morales. Eu fui passear com o Alfredo na beira do lago. Lago esse que tinha nas proximidades da minha casa. Chegando lá, eu nem sabia o que dizer. Alfredo pegou nas minhas mãos e disse para mim: Me diga, por que você não contou a seus pais que já nos conhecíamos? Eu comecei a chorar e contei para Alfredo toda a verdade. Contei tudo a ele. Não escondi nada. Alfredo ficou pensativo e disse para mim: Então, a mulher que vende doces disse que a minha família é uma família de lobisomens. Me diga uma coisa, será que ser lobisomem é uma coisa tão ruim assim? Eu ri e falei para o Alfredo: Me diga você, ela disse que você é um. Eu nem sei ao certo o que é isso. Alfredo começou a rir e falou: Bom, para mim te contar, você teria que ser a mulher da minha vida. Você teria que ser a minha escolhida. Eu fiquei vermelha, feito pimentão, e falei: Eu entendo, não se preocupe, a gente não precisa falar sobre isso. Então Alfredo me falou: Vamos nos sentar aqui. Sentamos, GRP, embaixo de uma árvore onde tinha um tronco bem grande. E então ele disse para mim: Lobisomem é um termo que os seres humanos usam para chamar a minha espécie. Na verdade, eu sou um canídeo, uma espécie parecida com a sua espécie na forma humana, mas transformado sou diferente de um ser humano comum. Eu, na minha inocência, virei para Alfredo e falei: diferente como um hippie ou um cigano? GRP, eu só tinha 17 anos. Em 1979, a gente era bicho do mato. Então, Alfredo, rindo, disse: Não, polaca, diferente como um ser, digamos que bizarro. Não tem nada de lindo em ser o lobisomem, mas também não tem nada de extraordinário. Pelo menos para mim, que sou um. Eu sei o que eu faço, não saio por aí matando nenhum ser humano, me alimento dos animais que eu crio. E foi aí que eu virei pro Alfredo e perguntei: E por que as pessoas sabem que você é um lobisomem? Foi aí que o Alfredo disse para mim: Simplesmente porque um ladrãozinho da vila foi assaltar o sítio dos meus pais e pegou o meu pai se transformando. Meu pai não quis matar esse ser humano ladrão, porque minha família não são pessoas malignas. E aí, o ladrãozinho saiu correndo, desesperado, e espalhou a notícia para as pessoas da vila. A grande maioria das pessoas não acreditou. Então, por isso ainda estamos morando aqui. Se as pessoas tivessem acreditado e talvez tivessem nos caçado, já teríamos ido embora. Eu disse ao Alfredo que eu não contaria isso para ninguém e que ele podia confiar em mim. Alfredo sorriu e me lascou um baita beijo. Eu nunca tinha beijado na vida, mas eu vou te dizer, GRP, é melhor um beijo bem feito que um monte de beijo mal feito. Eu derreti nos braços do Alfredo. Nem eu sabia como explicar o que eu estava sentindo. Então Alfredo me falou: Eu vou pedir você em casamento. E se sua mãe não concordar, vamos fugir. Se você quiser, claro. Eu virei para o Alfredo e disse que com certeza eu fugiria com ele, pois a minha mãe não iria concordar com isso nunca. Quando voltamos para minha casa, nos despedimos e Alfredo foi embora. Minha mãe queria saber as novidades, queria saber se eu tinha conseguido fisgar o peixão.
Eu disse para ela que nada demais aconteceu e que a gente somente conversou. O Alfredo pediu a minha mão em casamento, mas antes contou ao meu pai que já tinha me conhecido. Ou seja, ele contou que o nome dele era Alfredo. Meu pai se tocou rapidamente de quem o cabra era. E pelo meu pai, estava tudo bem, GRP. Ele não se importava. O que ele queria mesmo era que eu fosse feliz. Mas quando a minha mãe soube, ela me deu uma surra daquelas, a ponto de me torturar. Ela pegou um garfo, esquentou no fogão a lenha e me marcou no rosto para que o Alfredo não me quisesse mais. Foi aí que eu passei a ficar trancada em casa. Meu pai mesmo contou ao Alfredo o fato ocorrido comigo e pediu para que ele não voltasse mais à nossa casa, pois a minha mãe estava fora de si e era capaz de matar o Alfredo ou me matar. Meu pai tinha um coração de ouro, mas ele era pau mandado da minha mãe. Ele tinha muito medo dela. Essa era a verdade. Ao pedir para que minha mãe não me queimasse com o garfo, meu pai também foi queimado. Eu tenho vergonha de ter que mencionar isso aqui no relato, JRP, mas eu não posso fugir dos fatos. O Alfredo disse ao meu pai que não ia desistir de mim. Como ele ficou sem notícias minhas, ele resolveu conversar com meu pai novamente. E aí ele descobriu que a minha mãe estava me torturando e me mantendo em cárcere privado. Alfredo disse a meu pai que de um jeito ou de outro eu iria me casar com ele. Ele iria me levar embora, pois o amor que ele sentia por mim era gigantesco. E não existia nenhuma outra mulher que não fosse eu para ele. Eu em casa chorava, sofri, emagreci muito de tanta tristeza e sofrimento. Numa certa noite, acordei assustada com um grande barulho na porta da cozinha. Minha mãe e meu pai foram para a cozinha para verificar o que estava acontecendo. Não demorou muito, minha mãe entrou no meu quarto e disse para mim: "Sua vagabunda, seu namoradinho está lá fora na forma de fera." Foi aí que minha mãe me arrastou pelo braço para a cozinha, abriu o vitrô e disse: "Veja, sua anta, veja, é isso que você quer para você? Um macho feio desses?" GRP, eu vi o que estava lá fora e eu quase tive um treco. O bicho que estava ali tinha pelos pretos, olhos amarelos, a face era algo surreal. Aquele era um cão gigante com pelos muito brilhantes e bonitos, mas trazia na face traços de um ser humano. Eu paralisei e o bicho, ao me ver, sorriu para mim e começou a se jogar feito um louco na porta da cozinha. Minha mãe gritou: "Eu vou dar cabo de você, desgraçado. É hoje que você vai voltar para o inferno." Meu pai pediu para que a minha mãe se acalmasse. Minha mãe deu um empurrão no meu pai com tudo. Saiu correndo dizendo que ia atirar no bicho e ia matar o desgraçado. Eu grudei no vitrô e gritei: "Alfredo, pelo amor de Deus, vai embora, minha mãe vai atirar em você. Vai embora agora." Mas o Alfredo nem me dava bola. Ele queria derrubar aquela porta de RP de qualquer maneira. Meu pai disse para mim: "Ele veio te levar embora, veio tirar você desse inferno. Oh, minha filha, me perdoe. Eu não tenho forças e coragem para conseguir encarar sua mãe." Abracei meu pai, que era um ser de luz de RP. Ele era outra vítima nessa história. E quando minha mãe chegou na cozinha armada, ela olhou pelo vitrô e falou: "Eu vou dar a volta e pegar o desgraçado na surdina. É hoje que o seu namoradinho morre." Eu, chorando, implorei para minha mãe não fazer isso. Eu prometi que se ela deixasse o Alfredo vivo, eu não me casaria com ele nunca. Ela me deixou falando sozinha e saiu pela porta da sala. Deu a volta para atacar o Alfredo na forma de fera. Eu não pensei duas vezes, GRP. Abri a porta da cozinha e corri. Minha mãe começou a atirar no Alfredo e o Alfredo correu para dentro do matagal. Ele não queria machucar minha mãe. Eu corri e ela acabou acertando um tiro em mim, já que eu fiquei entre ela e o Alfredo. Eu pensei que talvez ela não teria coragem de atirar em mim, só que ela atirou. O tiro pegou no meu ombro. Eu fui levada ao hospital por um amigo do meu pai e meu pai foi comigo.
Não tinha hospital ali na vila. Chegando no hospital, meu pai disse que o tiro tinha sido acidental. Minha mãe, com ódio de mim, não quis ir junto para o hospital. E também, GRP, venhamos e convenhamos, ela devia estar com o toba na mão. Afinal, ela tinha me dado um tiro, né? Para mim, ela não foi para o hospital porque achou que ia ser presa. Eu fiquei internada por 3 dias. Meu pai segurou o rojão, porque ele tinha que dar uma explicação do que tinha acontecido comigo. Meu pai não comentou nada sobre a fera. Quando eu retornei para a vila, estávamos indo a pé para minha casa e Alfredo nos encontrou. Ele estava com uma malinha na mão, uma mala bem pequena, e entregou a mala a meu pai. E disse para ele: "Pronto, sogro. Isso vai ajudar o senhor a poder se sustentar durante um bom tempo. E dessa maneira, o senhor, querendo ou não, receberá um dote pela mão da polaca." Meu pai agradeceu o Alfredo e me abraçou. Eu, sem entender nada, abracei meu pai e ele disse para mim: "Vai ser feliz, minha filha, não se preocupe com nada não. A partir de hoje, não volte mais aqui, pois sua mãe está desequilibrada e pode te matar. Depois do que ela fez com você, eu passei a entender que o seu lugar não é mais aqui. Você não está segura." Eu comecei a chorar e pedi para o meu pai vir embora comigo, mas meu pai disse que ele não poderia abandonar meus irmãos e que minha mãe que precisava dele. A vida dele já estava traçada, mas a minha eu ainda ia ter que traçar o meu caminho. Eu não pensei 2 vezes, GRP, com muita dor no coração em ter que deixar meu pai, fui embora com o Alfredo. Conheci a família do Alfredo, mas eu não fiquei morando com eles ali no sítio, não. Fomos embora para outro estado, aonde eu resido hoje. Alfredo comprou um sítio e construímos a nossa vida ali. O Alfredo me contou que no dia em que meu pai me deixou no hospital, para poder retornar para casa e pegar minhas roupas e meu documento, já que eu iria ficar internada, o Alfredo conversou com meu pai assim que meu pai chegou na vila. E meu pai, triste pelo fato ocorrido comigo e pelo fato da minha mãe estar desequilibrada, disse ao Alfredo que o melhor lugar para mim era longe da minha família. E combinou com o Alfredo que o Alfredo poderia me levar embora, poderia fugir comigo. Meu pai me entregou todos os meus documentos de RP e eu só me casei com o Alfredo no papel quando eu completei 18 anos. Um ano depois. Nunca mais eu voltei para a casa dos meus pais. Nunca mais eu pisei meus pés no estado do Mato Grosso do Sul. Era como se eu tivesse enterrado meu passado. Eu sempre soube algumas notícias da minha família, pois um amigo do Alfredo trazia notícias para mim. Eu sei que meu pai e minha mãe, nos dias atuais, já são falecidos. Mesmo depois da morte dos meus pais, eu decidi não ter contato com os meus irmãos, já que eu descobri que os meus irmãos me culpavam por eu ter fugido com o lobisomem. GRP. Família, né? Quem não tem problemas com a sua família que atire a primeira pedra. Eu tive vários filhos com o meu Alfredo e fui muito feliz. Quando o meu Alfredo tinha necessidade de se transformar, ele saía pela mata e se transformava. Eu nunca mais vi ele transformado na forma de fera. Não existe essa de conto de fadas, onde o lobão de mais 2 metros de altura vem e faz amor com a humana. Eu jamais daria conta de fazer amor com o Alfredo transformado. Mas na forma humana, demos um caldo, viu? Tanto que eu tive muitos filhos. Quero deixar em off detalhes sobre os meus filhos. E desde já agradeço a você por permitir que eu não comente mais que isso sobre eles. Meu Alfredo morreu há 1 ano de morte natural. E eu sinto muita falta dele. Hoje eu tenho 60 anos de idade, GRP, e estou aguardando com paciência o dia que vou reencontrar o meu Alfredo. Só enviei meu relato para você porque a minha filha caçula, adora um romance. E ela disse que no seu canal muitos romances entre humanas e lobisomens existem. Mas para ela, o meu romance com o baba dela, é assim que minha filha sempre chamou o pai, babá, era o melhor. Ela acabou me convencendo.
já que é sua escrita. E eu decidi, então, entrar em contato com você. Eu mostrei fotos minhas e do Alfredo para que você pudesse confirmar, através da leitura de Áurea, se realmente o Alfredo era um canídeo. Você é muito exigente com os seus relatos, mas eu gostei de você. Você fala o que pensa e, se não gosta ou discorda, fala na cara. Mas uma das suas qualidades que eu adorei foi que você escuta o que temos para dizer e só depois pergunta tudo o que tem direito. E respeita a vontade de quem envia o relato. Se você continuar assim, acredito que você vai longe, menina, pois as pessoas vão ter confiança em você assim como eu tive e vão enviar cada vez mais relatos. Não considero a minha vida algo bizarro só porque me casei com um lobisomem. Sabe por quê, GRP? Porque Alfredo era mais normal do que você e seus inscritos possam imaginar. Tinha um coração de ouro. Onde eu moro com a minha filha caçula na capital. O sítio foi vendido. Eu não tive forças para ficar no sítio depois que o meu Alfredo faleceu. Tudo ali lembrava ele. O cheiro dele estava impregnado naquele lugar. Até hoje, mesmo morando aqui na cidade, quando eu fecho os olhos e lembro de tantas coisas boas que eu e o Alfredo vivemos, meu Deus, sou capaz de sentir a presença dele ao meu lado. Olha, GRP, eu sinto que valeu a pena. Só se vive uma vez, então temos que viver com intensidade. Sou grata a você por narrar meu relato e por conversar comigo e com a minha filha através da webcam. Que Deus abençoe você sempre e abençoe seus inscritos e inscritas também. Fiquem com Deus. Josefina Matos Morales. Meus amores e amoras, recadinhos para vocês. Primeiro, convido vocês a baixarem o aplicativo no Play Store da Rádio Carvalho News. Bora para a Rádio Carvalho News, que é uma rádio maravilhosa e eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Eu ouço essa rádio e recomendo. Quero também que vocês vão até o canal da minha prima Jéssica. Digita na barra de ferramentas aí do YouTube, Jéssica Rebouças Tarô. E vão lá, se inscrevam no canal, deixe o curtir like, compartilhe os vídeos e dê uma força para a prima Jéssica crescer aí no nosso maravilhoso YouTube. Não é um canal de terror, mas é um canal de tarô, onde ela traz aí os tarôs do signo zodíaco. Tenho certeza que vocês vão amar, meus amores e amoras que eu amo. Também vou convidar vocês, caso vocês precisem de um curso especializado, seja de carga invisível, MOP, escolar, emergência, coletivo, temos aí o curso da minha amiga Kátia. A Kátia, ela é vendedora de cursos online. Se você precisa de um curso online, assim como eu, GRP, que trabalho com van e renovei o curso online com a Kátia de escolar e coletivo, assim como outros cursos que ela tem para oferecer, bora lá! Anote aí o WhatsApp da Kátia, 12988110267. Não importa o estado que você mora nesse nosso Brasil, a Kátia com certeza vai conseguir ajudar vocês. E tem uma coisinha especial, eu vocês Mistérios da Escuridão. Se vocês adicionarem a Kátia, fizerem o curso com ela e falar para ela: ô Kátia, eu conheci o seu curso através do Eu Vou Ser os Mistérios da Escuridão da GRP. Ela vai dar um desconto para vocês, meus amores e amoras. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu WhatsApp particular. Desde já, a vocês, gratidão. Rastreva salve especial para eles, os membros do canal. Edu Gomes, Ivete Fagundes, Isabel Valdir, Marcos Souza. Rastrava salve também para Silmara Santos, Elizabeth Mino, Alair Moraes, Evaldo Ribas, Luiz Lano, Marcela Roque, Nilce do Lago, Carmen Gandolfi, Brenda Lilian Correia, Ailton Caminho, Vandiva Lima de Almeida, Conceição Badaro, Minas Gerais, Rita Borges, Sandra Almeida de Mendonça, Hermília Eustáquio da Silva, Glayson Rodrigues, Maria do Socorro Silva.
O grupo da anarquia bruxística Irmãos Metralha Místico, Mazinha Ragno, Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão, Cláudia Montoro, suas lindas filhas Len Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Blade, Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Diva do Milk Cake, Elias André e seu filho lindo Elison André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos Rebeca Vitória e Tauã, Fernando Alves Xavier e sua linda filha, Gabi Xavier. Lucimari Silva, da Bahia. Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda, da Margarida. Jaqueline Majesques, de Curitiba, Paraná. Do Céu Cândido, de seu filho lindo, Gabriel. Felipe Daniel Carvalho. Letícia Carvalho e sua linda sobrinha, Brenda. Cecília das Estrelas, seus filhos lindos. Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O hash Treva Salve é simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente, eu vou mandar um Restreva Salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRP.